O som metálico e implacável do despertador rasgou o silêncio das 6 Eduardo não se moveu. Por 5 minutos exatos, permitiu-se afundar ainda mais na frieza dos lençóis de algodão egípcio, um luxo que, como todos os outros em sua vida, era apenas um detalhe oco, desprovido de qualquer conforto real. O toque cessou, e o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais pesado. Ele se levantou, o corpo como uma armadura de chumbo, e caminhou mecanicamente para o banheiro. A água quente do chuveiro foi um choque momentâneo, uma promessa de calor que se desfez em vapor antes de poder penetrar a camada de gelo que envolvia seu espírito. Quando saiu, o habitual vazio já o esperava, fiel como uma sombra. Seu apartamento, no último andar de um dos edifícios mais cobiçados da cidade, era menos um lar e mais um mausoléu. Cada peça de mobiliário, imponente e minimalista, havia sido escolhida com precisão cirúrgica. As paredes em tons de cinza e grafite absorviam a luz, e o mármore frio do chão parecia ecoar a ausência de passos apressados ou risadas espontâneas. Pelas imensas janelas de vidro, a metrópole despertava, um mar de luzes e movimento que para muitos seria um símbolo de poder e conquista. Para Eduardo, era apenas um papel de parede, um pano de fundo para a sua própria e intransponível solidão. Na cozinha, preparou o café, forte, amargo, sem açúcar. Bebeu-o de pé, olhando para o nada, o sabor na boca refletindo perfeitamente o gosto de sua existência. Tudo em sua rotina era um ritual de contenção, um esforço para manter o caos do seu mundo interior trancado a 7 chaves. Antes de se fechar em seu escritório, ele parou em frente a uma porta entreaberta no corredor. Ali, em um quarto pintado em tons suaves de rosa e branco, dormia Sofia. Com 5 anos, ela era um anjo em miniatura, os cabelos loiros espalhados pelo travesseiro e a respiração tranquila enchendo o pequeno espaço com uma vida que parecia faltar em todo o resto da casa. Ele a observou pela fresta, sem ousar entrar, como um espectador diante de uma obra de arte que não se sente digno de tocar. Uma pontada aguda de culpa o atingiu, tão familiar que ele mal registrou a dor. Sofia era a sua única âncora, o único elo com a vida que ele havia perdido, uma felicidade que ele mesmo havia se encarregado de demolir. Ele via nela os traços de um futuro que nunca existiria, a memória viva de um amor que ele acreditava ter traído e destruído. Aquele império que ele governava durante o dia fora construído sobre as cinzas dessa perda, uma penitência autoimposta que nunca parecia suficiente. Um segredo sombrio, uma manipulação cruel que ele engoliu como veneno, havia o transformado neste homem, uma estátua de sucesso por fora, oco por dentro. Ele se afastou da porta, a máscara de impassibilidade de volta ao lugar. O trabalho era seu refúgio e sua prisão. Imerso em planilhas, cotações e estratégias de mercado, ele encontrava uma distração funcional. Os números não mentiam, não sentiam, não o abandonavam. Eram previsíveis e seguros. Ele construiu um conglomerado a partir do nada, uma fortaleza financeira que o protegia do mundo, mas o isolava de qualquer calor humano. A vitória, no entanto, era sem sabor. Cada contrato fechado, cada meta batida, apenas adicionava mais um tijolo à sua muralha, tornando-a mais alta, mais impenetrável. Sentado em sua cadeira de couro, com a cidade a seus pés, Eduardo sentiu o peso do silêncio. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas venderia cada centavo para sentir, apenas por um segundo, a paz que via no rosto adormecido de sua filha. Mas ele não podia, porque a paz, ele se lembrava amargamente, havia sido o preço de seu sucesso. A pergunta que o assombrava todas as noites voltou, sussurrando nos cantos de sua mente. O que ele havia realmente perdido para chegar até aqui? E, mais importante, seria ele capaz de olhar para si mesmo no espelho se um dia descobrisse toda a verdade por trás da ruína que chamava de vida? A manhã se arrastou com a mesma previsibilidade de sempre. Reuniões por videoconferência, relatórios analisados com precisão glacial, decisões tomadas com a lógica fria de um computador. Para Eduardo, o mundo exterior era uma série de variáveis a serem controladas. Foi a voz de sua governanta, Dona Elvira, através do intercomunicador, que quebrou sua concentração. Senhor Eduardo, a nova babá chegou. Ele apertou o botão. Mande-a entrar no escritório. Sua voz saiu como um comando,
desprovida de qualquer inflexão. Ele ajeitou alguns papéis sobre a mesa, uma barreira sutil entre ele e o mundo. A agência havia garantido que ela era a melhor, com referências impecáveis, mas para ele era apenas mais uma peça a ser encaixada na complexa engrenagem de sua vida, uma funcionária cujo único propósito era garantir que a existência de Sofia transcorresse com o mínimo de perturbação para ele. A porta se abriu e ela entrou. A primeira coisa que Eduardo notou foi a cor. Em um ambiente dominado por preto, branco e cinza, o cardigã de lã mostarda que ela usava era uma afronta visual. Isabela era de estatura mediana, com longos cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros. Mas foram seus olhos que o detiveram por um instante. Havia um brilho neles, uma espécie de luz própria que parecia completamente deslocada naquele ambiente estéril. Um sorriso leve e constante pairava em seus lábios. "Bom dia, Sr. Eduardo", disse ela, a voz clara e sem a hesitação que ele estava acostumado a ouvir de novos empregados. "Senhorita..." "Isabela", ele respondeu consultando o formulário à sua frente. Ele não se levantou. Apontou para a cadeira do outro lado da mesa. "Sente-se." Ela se sentou, as mãos repousando calmamente no colo. Ele empurrou um contrato e uma caneta sobre a mesa polida. "Leia com atenção. As regras são claras e não são negociáveis. Discrição absoluta, horários devem ser cumpridos com rigor britânico e a rotina de Sofia não deve ser alterada sem minha expressa autorização." Enquanto ela lia, ele a observava por cima dos papéis. Ela não parecia intimidada. Pelo contrário, havia uma serenidade nela que o incomodava. Ela não pertencia àquele lugar. Sua aura de calor era como uma fogueira acesa em meio a um iceberg. Ela assinou o documento com uma caligrafia fluida e o devolveu. "As regras são perfeitamente compreensíveis, senhor", ela disse, ainda com aquele sorriso paciente. "Ótimo." Eduardo se levantou, o gesto indicando que a negociação estava encerrada. "Vou apresentá-la a Sofia." Ele a guiou pelo corredor silencioso. Seus sapatos caros mal faziam barulho no mármore, mas os passos dela, em sapatos baixos e simples, pareciam ter uma leveza, um som quase musical que o silêncio da casa não conseguia abafar. Sofia estava na sala de brinquedos, um espaço amplo e impecavelmente organizado, onde até a desordem parecia calculada. A menina estava sentada no chão de costas para a porta, alinhando blocos de madeira com uma concentração que beirava a tristeza. Ela raramente falava com estranhos, geralmente se encolhendo ou simplesmente ignorando a presença de qualquer um que não fosse ele ou Dona Elvira. "Sofia", disse Eduardo, a voz mais suave do que o normal, mas ainda assim carregada de formalidade. "Esta é Isabela. Ela vai cuidar de você a partir de hoje." A menina não se virou. Continuou seu trabalho meticuloso com os blocos. Eduardo suspirou internamente. Seria o mesmo de sempre. Mas então, Isabela fez algo inesperado. Em vez de falar de cima, ela se ajoelhou no chão, colocando-se no mesmo nível da criança. Ela não disse nada por um longo momento. Apenas observou os blocos. "É um castelo muito bonito", disse ela, a voz um sussurro morno. "Acho que falta uma torre bem aqui." Lentamente, como uma flor se abrindo em câmera lenta, Sofia virou a cabeça. Seus grandes olhos azuis, normalmente opacos e distantes, focaram em Isabela, não com medo ou desconfiança, mas com uma curiosidade genuína. Eduardo permaneceu paralisado na porta, uma testemunha invisível do que aconteceu a seguir. Isabela sorriu para a menina, um sorriso que parecia envolver todo o seu rosto em luz. E então, o impensável aconteceu. Sofia abandonou seus blocos, levantou-se sobre as perninhas vacilantes e caminhou na direção de Isabela. E, sem qualquer hesitação, ela a abraçou. Um abraço apertado, com os bracinhos envolvendo o pescoço da babá, a cabeça afundada em seu ombro, como se ali encontrasse um porto seguro, há muito procurado. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ar ficou preso em seus pulmões. Aquela cena não fazia sentido. Sofia, sua filha silenciosa e reclusa, entregando-se daquela forma a uma completa estranha. Ele, seu próprio pai, raramente recebia tal demonstração de afeto espontâneo. Isabela pega de surpresa, mas reagindo com um instinto maternal, envolveu a menina em seus braços, acariciando seus cabelos. Ela olhou para Eduardo por cima da cabeça de Sofia, e em seus olhos não havia triunfo, apenas uma compaixão que o atingiu de forma ainda mais violenta.
Ele recuou um passo, virou-se e voltou para a segurança de seu escritório, fechando a porta atrás de si. A imagem estava gravada em sua mente. O cardigã amarelo, os cabelos castanhos e sua filha, sua pequena e frágil Sofia, aninhada nos braços daquela mulher, como se tivesse finalmente chegado em casa. A lógica de seu mundo havia sido quebrada. E uma pergunta perigosa começou a se formar, ecoando no silêncio de sua fortaleza de gelo. Por quê? Por que ela? O que aquela mulher possuía que ele, com todo o seu poder e riqueza, jamais conseguiu oferecer? Os dias que se seguiram à chegada de Isabela alteraram a arquitetura do silêncio na casa de Eduardo. O vazio, antes um monolito sólido e opressivo, agora era pontuado por sons que ele não ouvia há anos. Eram risadas, não gargalhadas ruidosas, mas o riso cristalino e genuíno de Sofia. Um som que ele pensava ter sido enterrado com o passado. Eram sussurros de histórias, o farfalhar de páginas de livros infantis e o som suave de pés pequenos correndo pelo corredor, não em fuga, mas em brincadeira. De seu escritório, a fortaleza de onde comandava seu império, Eduardo tornou-se um observador relutante. Ele se pegava parando no meio da análise de um gráfico complexo, a atenção desviada por um fragmento de conversa animada vindo da sala de brinquedos. Ele via de relance Isabela e Sofia no chão, construindo mundos fantásticos com blocos de montar, a babá tratando as criações da menina com a seriedade de um arquiteto. Ele via sua filha, antes uma figura passiva, agora gesticulando, apontando, os olhos brilhando com uma luz que ele reconhecia como entusiasmo. Uma parte dele, a parte lógica e paternal, sentia um alívio frio. A funcionária era eficiente, Sofia estava bem cuidada, até mesmo feliz. A transação era um sucesso, mas outra parte dele, uma parte que ele mantinha acorrentada nas masmorras de sua alma, sentia-se estranha. Era um incômodo, uma sensação de ser um estrangeiro em sua própria casa. O calor que emanava daquelas duas criava uma ilha de vida no meio de seu oceano de apatia, e ele estava na margem, observando, sem saber se queria se afogar ou aprender a nadar. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira chuvosa. O dia havia sido particularmente brutal, uma série de negociações desgastantes que o deixaram mais exausto e vazio do que o normal. Ele caminhava em direção à cozinha, ansiando pela amargura familiar de um café forte, quando ouviu. Não era uma risada ou uma conversa. Era uma melodia. Vinha do quarto de Sofia, uma voz suave, pura, cantando uma antiga cantiga de ninar. Era uma melodia simples, doce e incrivelmente terna. Eduardo parou no corredor escuro, o corpo tenso. O som era tão incongruente com a atmosfera da casa que pareceu por um instante uma alucinação. Ele se aproximou, movendo-se com a cautela de um predador, e parou no umbral da porta, escondido pela sombra. A cena à sua frente era de uma domesticidade dolorosa. A luz do abajur lançava um brilho dourado sobre o quarto. Isabela estava sentada na beirada da cama, embalando Sofia suavemente. Sua filha, já de pijama, tinha os olhos semicerrados, o rosto sereno, entregue completamente à canção e ao toque gentil da babá. Foi então que a melodia o atingiu, não como um som, mas como uma força física. Ela se infiltrou pelas frestas de sua armadura, ignorando as barreiras de cinismo e dor, e tocou algo profundo e adormecido. Um calor estranho começou a se espalhar por seu peito, uma sensação que não era nem prazerosa nem dolorosa, mas tão intensa que o fez prender a respiração. Era um calor que ele não sentia há tanto tempo que quase não o reconheceu. Era um eco fantasma de um tempo antes do gelo, um tempo de tardes de sol, de sorrisos fáceis e de uma mão que segurava a sua com a mesma ternura que ele via agora. Seu coração, um músculo atrofiado pelo desuso, deu uma batida forte e dolorosa. A imagem de outro rosto, de outros olhos, piscou em sua mente por uma fração de segundo, tão vívida que ele recuou um passo, como se tivesse tocado uma chama viva. O calor se transformou em alarme. Aquilo era perigoso. Aquela sensação, aquela vulnerabilidade, era a porta de entrada para o tipo de dor que ele jurou nunca mais sentir. Aquele calor era uma fraqueza, uma brecha na muralha que ele havia construído com tanto custo. E aquela mulher, com sua voz suave e seu sorriso fácil, era a ameaça. Ela não era uma funcionária, era uma invasora,
trazendo consigo sentimentos proibidos que poderiam destruir a paz estéril que ele chamava de vida. Com um movimento brusco, ele se virou, o rosto uma máscara de fúria contida, e marchou de volta para seu escritório, fechando a porta com uma força controlada que fez os objetos em sua mesa tremerem. Ele não permitiria, não deixaria que ninguém, muito menos uma babá ingênua, demolisse suas defesas. O coração dele estava fechado para negócios permanentemente, mas enquanto ele se sentava na escuridão, a melodia ainda ecoava em sua mente, um fantasma insistente. A semente da dúvida havia sido plantada no solo congelado de sua alma. Ele a via como uma ameaça, mas a pergunta persistia, cruel e traiçoeira. E se aquela invasão não fosse o início de uma nova guerra, mas o fim de uma antiga? Aquela mulher era o seu fim, ou o único começo possível. Pela primeira vez em anos, Eduardo não tinha a resposta, e isso o aterrorizava mais do que qualquer outra coisa.